Lucas 4, a partir do primeiro verso, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, manda esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Ele disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, para lhe guardarem. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas estas tentações, o diabo deixou até ocasião oportuna. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, agradecemos, Deus, pela oportunidade de estarmos juntos essa noite, para refletir, Deus, a respeito da tua palavra, aprender algo de ti. Senhor, não deixa que o nosso pensamento ele se perca em distrações, mas que a nossa mente possa estar cativa à tua vontade essa noite, Senhor Deus. Que não venha a ser apenas um imaginário nosso, um pensamento, mas que o teu Espírito fale efetivamente aos nossos corações. Concretamente, Deus, possamos receber uma palavra que vai afetar, Deus, vai modificar, vai transformar o nosso agir, para que ele possa estar mais alinhado às tuas expectativas, Deus. Aquilo que o Senhor deseja para nós, Deus, nos conforta, mas também nos confronta com a tua palavra, que ela possa fazer aquilo que é necessário em nossos corações. Nós te bendizemos, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade. Que o Senhor possa falar a nossa mente, os nossos corações, que não seja eu falando, mas a tua vontade sendo revelada a todos nós essa noite. É o que eu te peço e agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Você pode se assentar. Esse texto que a gente acabou de ler é um texto que também é rigorosamente bastante conhecido, né? É um texto que fala ele traz um relato meio ímpar nos evangelhos, né? Que é um relato de diálogo entre Jesus e o opositor, portanto, Satanás, o diabo, né? E não é comum que você encontre isso nos evangelhos, um tratamento imediato entre Jesus e o opositor. Embora a gente consiga perceber no decurso do evangelho as investidas do diabo em diferentes momentos contra a vida de diferentes pessoas e até, obviamente, tentando prejudicar o ministério de Jesus. Mas de modo muito concreto e objetivo, numa relação de um para um, vamos dizer assim, num diálogo, a gente não encontra isso com uma certa facilidade. Então, esse texto aqui, ele é um texto muito peculiar nesse âmbito, porque ele permite que a gente veja o diálogo e o desfecho de um diálogo entre Jesus e uma força que a ele se opõe. E o contexto onde esse diálogo se inicia, ele é curioso. Por quê? Porque se você pensar bem, a gente está em Lucas 4 aqui, na sequência, alguns eventos importantes de Lucas 3, que aparecem em Mateus capítulo 3, salvo engano, também é um eco entre os dois livros, que é basicamente o fato de que João Batista está fazendo a sua pregação. E a pregação de João Batista, em certa vez houve uma ocasião que eu fiz uma ministração exatamente sobre esse texto, a marca daquela pregação de João Batista é uma palavra sobre arrependimento. Ele fala sobre arrependimento, a necessidade de ser modificado, né? E que alguns seriam lançados no fogo. E aí é óbvio que esse fogo aqui, ele não reflete aquela noção de fogo do Espírito de Atos 2. Esse fogo é um fogo de juízo. Então, olha, ele vem para ajuizar alguns. Ele vem para determinar o que é certo e o que é errado. E o capítulo termina com Jesus, e aí que é o dado curioso para João Batista, né? Jesus se aproximando de João Batista na expectativa de ele ser batizado. Quando João Batista fala assim, olha, eu não sou digno, né? Acho que está fora de eixo aqui a tua expectativa. Mas Jesus, ele fala, não, tem que ser feito para que se cumpra todos os procedimentos. Então tem que fazer esse batismo. Esse batismo para Jesus, portanto, ele não representava
como para nós representa uma tentativa de deixar pecados para trás e de ser uma nova criatura. Jesus não precisava disso. Para Jesus, aquilo ali foi simbólico do início do seu ministério. Tanto é que a marca que acontece ali, o que a gente percebe? É que o pai fala que esse é o filho, não é isso? Em quem ele tem prazer, e aparece o que? A manifestação do Espírito Santo, através da figura de uma pomba. Então, o símbolo ali não é sobre, para Jesus, abdicação de pecados e início de uma nova vida em santidade. Não. Para Jesus, o batismo é uma marca de algo do tipo, olha, eu estou saindo desse lugar de apenas ser o Jesus de Nazaré para ser o Messias do povo escolhido. Então é uma marcação de uma transição importante. E aí, olha que coisa curiosa, logo depois disso, o que Lucas capítulo 4 fala para a gente? Que Jesus, acompanhe comigo no verso 1, Jesus, cheio do Espírito Santo, quer dizer, ele acabou de passar por esse procedimento, ele está cheio da presença do Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito são um, a gente sabe disso, é o mesmo Deus em unidade, mas são três pessoas, naquele termo que a gente usa a teologia para facilitar para a gente, na economia moral de Deus, cada pessoa tem uma função. Okay? E Jesus ali se diminuindo, abdicando da sua onipotência, da sua onipresença, da sua onisciência, ele tinha isso, mas ele não fazia uso indevido disso, para além do que o Pai permitia, portanto ele era obediente. Naquele momento, ele estava cheio do Espírito Santo. Isso quer dizer o quê? Que naquele instante em especial, ele estava revestido com uma camada expressiva de poder. Naquele momento. E é nesse instante, quando ele está melhor, perceba isso, quando ele está melhor, quando ele está num momento de mais presença, no sentido da manifestação, não que em Jesus não houvesse a glória, porque nele estava a manifestação de toda a glória, não é isso? Ele era a glória em si. Mas eu digo no sentido da manifestação do poder, você entende isso? Ela está especialmente evidenciada ali, e é nesse momento que o verso fala para a gente que Jesus, voltando do Jordão, foi levado pelo mesmo Espírito ao deserto. Olha que coisa curiosa. Então, às vezes, a gente pede para Deus, Senhor, me dá mais experiência contigo. Me dá mais poder. Eu quero mais unção. Você tem que entender que existe a possibilidade, isso não é doutrina, ok? Esse texto não pode ser tomado como doutrina. Olha, é assim, mas é um indicativo de possibilidade. Você entende a diferença disso? Não quer dizer que sempre vai ser assim, mas existe uma boa possibilidade que nesse percurso de você pedir poder a Deus, ele te leve para um deserto. Existe uma grande possibilidade. Porque talvez no deserto seja o lugar onde o maçarico aperta para testar o tanto que você está disposto a obedecer diante da responsabilidade que está sendo te dada. Porque Deus não gasta, entenda esse conceito que eu trazer aqui, Deus não gasta unção. Você entende isso? Deus não desperdiça unção. Fala assim, Senhor, eu quero unção para isso, para aquilo outro. Quer dizer, Deus sabe com quem ele pode contar. Então ele bota no deserto, porque ele também tem ciência que aqueles que são filhos resistirão ao deserto. Eles vão sustentar, eles vão segurar. Por quê? Porque ele espera que esses filhos tenham a condição de reproduzir a sua vontade em obediência. E é muito mais fácil obedecer quando todas as coisas estão bem. Quando ele está cheio do Espírito Santo. Quando ele acabou de sair do batismo. Mas quando você está falando de um contexto que é levado pelo próprio Espírito ao deserto, você está vendo que é o Espírito de Deus que está colocando o próprio Jesus numa situação desconfortável. Para que ele possa prosseguir, ele tem que passar por certo desconforto. Para que qualquer coisa seja construída, tem algum grau de desgaste, tem algum grau de mobilização. Sabe, o ferro, para ser moldável, ele tem que ser esquentado a altas temperaturas. Para você tirar açúcar, né, eu adoro, né, o caldo de cana, maravilhoso. Né? Você toma um negócio daquele, fica completamente, né, não sei você, mas eu tomo um caldo de cana, eu fico agitadíssimo. Eu falo, meu Deus do céu. E bom que é rodízio, né, que o cara pode descer outro ali. Toma aquele caldo de cana ali, como é que o cara faz para poder tirar o caldo da cana? Ele pega a cana e ele joga naquela máquina e quando ela volta, acabou? Não, ele pega de novo a mesma cana, não é isso? Ele dobra e ele amassa de novo. Para tirar o caldo meu e teu, a gente tem que ser apertado. Para tirar o que é de valioso, o que é de saboroso, o que é de interessante, que eu e você temos, para que a gente seja mobilizado, para que a gente seja de fato usado, a gente tem que estar
apto e disponível para ser amassado. E é isso que Jesus fez. O exemplo é ele. Porque ele, sendo Deus, não quis ter as pompas de Deus. Mas se fez humano e menos do que isso fez certo. E às vezes a gente olha, e aí começa a palavra nesse momento. A gente olha e a gente fala assim, caramba, mas eu sou servo de Deus. Como é que pode eu estar passando por essa dificuldade? Você já cogitou minimamente a possibilidade que foi Deus que te colocou nessa dificuldade? Você já cogitou essa possibilidade? Porque às vezes a gente coloca toda a atribuição ao diabo. Mas mesmo o diabo é o diabo de Deus. Em que sentido? Que ele não age sem a permissão de Deus. E se tem exemplo disso, em Jó. Deus deixa o diabo agir até certo limite para um certo propósito que a Bíblia nem revela qual é. O texto termina, não é explicado para Jó e nem para o leitor. A gente só é o quê? Levado a falar, confia que Deus vê de mais alto, mais longe, Deus sabe melhor e ele sabe os propósitos pelos quais ele faz isso. Mas ele faz dessa maneira, né? Ele vai e deixa o diabo agir. Se Deus não deixasse o diabo agir, o diabo não agiria. É claro que tem vezes também que o diabo age porque eu e você damos mole. Que a gente dá brecha. A gente fala assim, foi Deus que me botou. Não, Deus não te colocou nessa. Você se jogou nessa. Mas eu estou falando um caso, entenda isso. Você que está firme no Senhor, está vivendo a sua vida com Deus, está buscando a Deus e está passando por uma dificuldade, você fala assim, não estou entendendo. Foi Deus que te colocou nela, pode ter certeza disso. Foi Deus que te colocou nessa dificuldade. Existe algo a aprender nessa dificuldade. Existe um teste nisso aí. O que cabe a nós é aprender a fazer as perguntas certas. Fazer a pergunta certa é uma das coisas mais importantes da vida. A pergunta errada acaba com toda a possibilidade de conversa. Porque se você faz a pergunta para Deus, que é, Senhor, o Senhor não me ama? Não é uma boa pergunta para o quadro. A pergunta certa seria, Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem nessa amassada que eu estou sofrendo? Essa é a pergunta. E você pode falar com esse termo mais vulgar mesmo. Estou sendo amassado, moído aqui, Senhor. Qual que é o propósito no fundo disso? Porque eu não consigo ver. Deus pode responder, ou Deus pode falar assim, eu não vou te falar, mas confia. Se você estiver vivendo tudo corretamente. Se estiver de modo errado, Deus vai te corrigir. Vai falar, o problema é esse aqui, você deu essa brecha. Mas se tudo estiver corretamente, e você estiver cheio do Espírito Santo de Deus, ainda assim, existe um propósito, cabe você perguntar qual é esse propósito. Os irmãos sabem que além de atuar aqui, eu também atuo no Sampaio, eu ajudo como obreiro lá, e aí houve uma situação, e eu menciono esse caso porque eu acho que ele é elucidativo, amém? É só um caso que elucida uma questão. O pastor Manuel vai estar conosco no dia 16 de junho, perdão. E o pastor Manuel, ele ficou bem doente esse ano, em certo momento, muito doente, assim. E muita gente fala assim, como é que pode, um homem que é usado para cura, não sei o quê. Gente, é um humano como qualquer outro humano, sente fome, sente sede, sente dor, fica doente, fica de cama. Nem sempre aquele que é usado para curar vai ser curado, né? Então faz parte, não é diferente da gente. Só é usado por Deus de um modo particular para uma área, como eu e você somos para outras áreas, e às vezes temos dificuldades nas áreas que nós somos bênção. Às vezes acontece isso. E aí, ele, muito doente, ele chegou para o Senhor, e não para poder questionar Deus, falar assim, meu Deus, por que eu estou passando isso aqui, né? Estou sofrendo. E uma pessoa da idade dele, quando começa a sofrer, já começa a pensar muitas coisas, inclusive relativas ao final da vida. E até já começa a falar assim, se for para sofrer aqui, me leva. Começa essa negociação, né, com Deus. E aí, Deus falou para ele assim, quem te levou para esse deserto fui eu. Eu que te coloquei nessa situação. Tem um propósito nisso. Deus falou até aí. Existe um propósito. Eu que te coloquei nessa situação. O que ele falou? Amém. Então o Senhor me mostra o que o Senhor quer com isso depois desse processo. Será que a gente está realmente interessado em saber de Deus o que Ele quer com a gente? Ou a gente quer fazer de Deus um instrumento para alcançar os nossos propósitos particulares? Porque do jeito que a coisa anda, Deus se tornou uma marionete das nossas expectativas. Deus precisa fazer algo por mim. Ele precisa dar conta das minhas demandas. O problema é que se a gente chega nesse lugar, a gente deixa ferir um ponto fundamental,
que é o ponto da nossa identidade, como foi pensada por Deus. Vamos seguir para o próximo verso? O verso 2 fala que Jesus foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Em jejum, não é isso? E ao final do jejum ele sentiu o quê? Digno, legítimo. Depois de 40 dias, dependendo do tempo, depois de 40 minutos eu já estou sentindo alguma fome. Depois de 40 dias é bastante legítimo que Jesus sinta fome. E é bom pensar em Jesus diferente do Jesus que você vê na filmografia nacional e internacional, né, nos desenhos, nas pinturas, porque a gente sempre vê Jesus muito saudável. E esse é um erro que a gente comete também, porque a gente imagina que Jesus, por ser perfeito do ponto de vista da glória, não era falível fisicamente. Jesus sentia dor. Se ele não sentisse, ele não poderia morrer na cruz da forma como morreu, e portanto ele não teria vindo em carne. E não padeceria as coisas da carne. E não padeceu porque tinha pecado, mas porque o corpo humano tem essa característica. Ponto. Jesus padeceu dessas dores todas. Ele sofreu. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente tem que associar, depois de 40 dias, Jesus não está bem nutrido. Ele está bem cansado. Não falou que ele ficou sem beber. Que não falou que ele sentiu sede. Falou que ele sentiu fome. Então, ele, tudo indica, estava se hidratando. Mas ainda assim, se você já fez algum jejum de algum tempo, pessoal, vou fazer jejum intermitente. Legal. Vou começar com 16 horas. Não é legal. Porque você sofre. Você começa um jejum de 6 horinhas, não é isso? Aí vai para 12. Aí os mais experimentados, 18. Aí tem a galera que uma vez por ano faz aí 2, 3 dias sem comer, faz um jejum longo. 2, 3 dias. E o corpo já passa por uma série de mudanças. A primeira coisa que o corpo faz é começar a queimar muita gordura. Depois ele queima o quê? Músculo. Começa a queimar músculo. Então imagina Jesus muito seco. Ele está num deserto, está quente, entendeu? Tá na muleira ali, quente demais. E imagina esse ossinho aqui já aparecendo, com o rosto bem abatido, muito cansado, talvez até com um pouco de sono, porque sem energia para comer, você também dá aquela coisa de baixar a frequência, baixar a intensidade, para você não perder mais energia. E olha como o diabo é sujo. É nesse momento que o diabo vem com a pior das tentações. É nesse momento. Olha o que o diabo fala para Jesus. O diabo lhe disse: se você é o filho de Deus, mande a esta pedra que se transforme em pão. Olha que coisa curiosa. O diabo, ele tocou onde? Na necessidade. Você tem fome, não tem? Ele foi na necessidade. Mas o que ele mirou subjacente à necessidade? A identidade. Se você é filho de Deus, acaba com o seu problema material. E não é isso que o diabo às vezes fala pra gente? Mas se você é filho de Deus, você está passando essa luta. Se você é filho de Deus, ora para poder acabar. Se Deus te escuta de verdade, por que tu sofre? É o tipo de linguagem que o diabo joga. Por quê? Para a gente acreditar que, como filhos de Deus, nós não podemos ter algum tipo de sofrimento. E todas as nossas necessidades materiais serão resolvidas e acabou. E não é assim que a coisa funciona. O que Jesus fala para o diabo? Não só de pão viverá o homem. Ou seja, eu não preciso usar de um expediente equivocado para alcançar a resolução material que você quer do jeito que você quer, porque dessa maneira eu vou ferir a identidade que eu tenho. Então a grande lição desse primeiro ponto é: não procure resolver as tuas questões materiais à custa da tua identidade. Não procure resolver dessa maneira. Não bote em xeque a tua identidade. A coisa mais importante que você tem é a tua identidade em Deus. É quem você é para Deus. Você é filho de Deus. E a coisa mais importante de Jesus era essa, ele ser o filho de Deus. Ele tinha essa consciência. E ele não se deixou ser levado por uma ideia que ferisse essa compreensão que ele tinha de si. Ele preservou a identidade dele como a coisa mais importante. Mesmo sabendo que, como filho de Deus, se ele de fato quisesse, ele poderia transformar pedras em pães. Mas ele não fez isso porque isso satisfaria o método do inimigo. Porque não foi Deus que falou para ele fazer isso. Se o pai falasse, transforma a pedra em pão, aí Jesus poderia transformar a pedra em pão, tá tudo certo. Mas não foi o pai que falou. Então, para se manter a obediência, ele não faz uso da identidade dele de um modo equivocado. Ele faz o uso correto, que é o uso da obediência. Ele fala, não vou fazer dessa maneira, porque não é assim que o pai me ordenou.
E da mesma forma, nós devemos pensar. Nós não devemos ser levados a fazer as coisas pelos incômodos promovidos pelo diabo na nossa mente. Nós não podemos deixar que ele fique brincando com quem nós somos no nosso pensamento, de modo a cedermos espaço para ele fazer a festa na nossa cabeça. Com isso, eu quero dizer também que o nosso Deus não responde orações. Não é isso que eu estou falando. Toda coisa que é muito polarizada nessa avaliação é muito errada. Você vai sofrer e Deus nunca vai te responder. Está errado. Você vai viver uma vida sem sofrimento. Está errado também. Porque uma coisa é certa, e aqui não está nesse texto, mas eu tenho indicação suficiente da Escritura para te dizer isso. Se você pedir a Deus com fé e o desejo de Deus for te abençoar, Ele te tira da dificuldade que você está. Mas a forma importa, não só o resultado. A forma importa. Foi Deus que te tirou? Foi Deus que te colocou na solução? Amém. Deus pode fazer, Ele vai te dar o escape, como a gente cantou agora há pouco, né? O escape, o que você precisa. Deus pode fazer isso, mas a forma como Deus faz é tão importante quanto. E às vezes, mesmo Deus trazendo escape, a gente precisa ter paciência com o processo do escape. Porque às vezes a solução começou. O Igor citou esse caso, que eu citei para ele, o pastor Samuel citou para mim. Às vezes a solução está vindo e você não está vendo. Então o sofrimento tem a ver com o que nesse caso? Paciência. O sofrimento tem a ver com paciência. Não com resolução, às vezes é paciência. O que a Bíblia fala com relação à abertura do mar? A gente tem uma disputa bíblica sobre se é o mar vermelho ou o mar de juncos. Tem uma discussão bíblica com relação a isso. Mas o fato é que Deus abriu algum mar, alguma área específica do mar, mais ao norte ou mais ao sul. Amém? Houve uma abertura. O que o texto fala? Vamos lá. Vamos pensar aqui, meus irmãos. O Egito, e a gente vai pensando mais para o leste, ok? Para o leste onde eles querem ir, não é isso? O Egito está aqui, o leste está para lá. Concorda comigo? Aquela, portanto, é a banda oriental, ao passo que essa é a banda ocidental. Quando o povo chegou diante do mar, qual foi a banda que abriu? A gente aprendeu no filme lá, o Príncipe do Egito, pode um milagre, enfim, acontecer quando você acreditar. Aquele Robson Anjo cantava muito no Raul Gil, não é? Abriu o mar. Quando você vê, ele abre por onde no desenho? Na frente de Moisés. Então a solução, o escape, na visão do desenho, começa daqui para lá. O que a Bíblia fala? Bateu um vento oriental. O que pode significar isso? Eu estou aqui fazendo uma presunção de segunda mão do nosso amigo pastor Samuel, que também fez uma avaliação. Que é o seguinte, existe a possibilidade desse vento ter começado a abrir o mar de lá. E Moisés não está vendo. Bateu. Vai abrir. Moisés, vai abrir. Deus falou, calma. O sofrimento agora é o quê? Paciência. Vai abrir. Calma, aí está vindo. Ele não está vendo. Aí, abre na frente, está tudo aberto. E abriu lá no final para cá. Às vezes a tua resposta está vindo, só não bateu na tua porta ainda. Mas já tramitou um monte de lugar. Está vindo. Pode aplaudir. E aí quando bate na sua porta, você fala assim, Deus fez. Não. Agora você viu. Deus está fazendo há muito tempo. Então, às vezes, esse sofrimento que eu falo que a gente tem que passar, não tem a ver com o abandono de que Deus não vai fazer. Tem coisas que Deus não vai fazer. Tem coisas que a gente vai perder, coisas pelas quais a gente vai passar, lutos que nós vamos ter que chorar, faz parte. Mas nem tudo será assim. Porque o mesmo Cristo do passado continua sendo hoje e Ele cura, liberta, salva. A gente sabe o que Ele faz. Então, às vezes, a gente vai ter que lidar com a perda. Mas às vezes não, Ele vai fazer. Só que a gente precisa ter a paciência de olhar com os olhos dele. E é muito difícil fazer isso. Mas a gente só consegue fazer isso quando a gente está bem alinhado com ele. Quando a gente olha e fala, olha, Deus está fazendo, eu não estou vendo. Está a alguma distância, mas eu sinto, sem querer fazer associação com ao seu Valença aqui, mas eu já sinto os sinais, né? Eu já sinto os sinais. Tem algo acontecendo. Eu não estou vendo, mas tem algo acontecendo. Então fica com essa palavra no seu coração.
Que às vezes você ouve essa palavra e fala assim, pô, o Igor está falando de aguentar as dores e tal, mas não quer dizer que aguentar as dores é sempre não ter resposta. Às vezes a resposta é não. Às vezes a resposta é um sim imediato. Às vezes é sim, mas calma. Moisés, calma. Calma, que vai abrir. Calma, ele falou que vai abrir. Calma, paciência. E uma hora abre. E aí, quando abrir, você conta testemunho, sabendo que não foi naquela hora que aconteceu. Deus está fazendo há muito tempo, juntando pontos onde você não está vendo. Mas não abdique da sua identidade. Não abdique de quem você é. Aí Satanás jogou essa, ele conseguiu solução com Jesus? Não conseguiu papo com Jesus. Jesus era nesse caso aqui, parece que Jesus é poucos papos, né? É muito direto, assim. Ah, não sei aqui, ó. Não é assim. Não tem muita conversinha. Sabe aquela pessoa que tem muita conversa? Não sabe puxar muito assunto? Você fala, não. Poucos papos, poucas ideias. Não é assim que funciona. Minha identidade não é essa, não vou fazer. Aí o diabo continua. Olha que curioso. Tinha alguém assistindo essa cena? Então Jesus que contou depois. Você imagina os caras, os discípulos, ouvindo Jesus falando que conversou com o diabo e não sei o quê. A cabeça dos caras pira. E ninguém viu, é Jesus contando. Não, aí o diabo falou, parece piada, né? Aí eu falei. Aí o diabo falou. Aí eu falei isso. Aí os caras, Jesus contando. Aí Jesus vai contar o segundo caso. Qual que é o segundo caso? A partir do verso 5. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Ele disse, eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Poucas ideias, de novo. Pá, direto. Mas olha que curioso, olha o que o diabo fez. Na primeira tentativa, ele tentou tocar onde? Na identidade, a partir da necessidade. Não foi isso? Necessidade para chegar na identidade. E agora? Ele tocou onde? Ele tocou no senso de autonomia e poder. Porque ele levou Jesus, eu entendo aqui a minha leitura, tá? Foi assim, levou a um lugar alto. Eu não imagino que Jesus foi fisicamente nesse lugar. Não é porque Jesus não pudesse fazer isso, ou que o diabo não tenha força para fazer essas coisas, porque a gente sabe que ele tem. Mas não é esse o ponto. Eu não acho que foi um lugar alto, porque a terra não é plana. Esses irmãos sabem disso. A terra não é plana, é um lugar alto, e viu todos os reinos. Não é literal isso para mim. Eu acho que é um lugar alto, é um lugar no sentido espiritual da coisa, assim. Numa percepção elevada da coisa. E aí o diabo passou na frente de Jesus como se fosse um filme. Essa é a minha leitura, Isso não é canônico, ok? É a minha leitura. Aí o diabo como se tivesse passado na frente de Jesus todos os reinos. E lembre-se que onde Jesus mora teve muitos reinos. Então, antes que Jesus estivesse em carne como homem, ali houve a Suméria, houve a Babilônia, houve os neobabilônicos, né, ou os caldeus, que a gente chama, houve os assírios, os neoassírios, alguns deles citados na Bíblia, inclusive no processo de cativeiro. Babilônia citada, Assíria citada, os cativeiros do norte, do sul, não é isso? Tudo isso é indicado. Tudo aquilo teve naquela região. Aí, ao mesmo tempo que Jesus está vivo, tem o quê? Roma. Antes de Jesus, a Grécia. Dentro da Grécia, a Macedônia, que tem Alexandre o Grande. Então você está falando de um monte de coisa que aconteceu. E eu imagino que o diabo, embora ele não tenha poder de prever o futuro, ele possa ter projetado para Jesus uma imagem de futuro. Você entende isso? Como eu e você a gente pode imaginar o futuro? O diabo pode ter projetado uma imagem. E o futuro, esse aqui também é seu. Eu imagino assim. O diabo mostrou todos os reinos do mundo que ele poderia imaginar ou que ele já teria conhecido, que já tiveram passado na terra ou que naquele momento estavam no poder. E falou, você vai ser César sobre todos eles, você vai ser autoridade sobre todos eles, você vai ter poder sobre todos eles. E isso porque eu estou ficando só naquela faixa do Oriente Médio. Se eu pegar lá para as terras do nosso amigo Raj, Vale do Indo, tem uma série de outros povos. Se eu pegar mais para a Ásia, tem a China. Eu imagino Jesus vendo tudo isso. Falar, isso aqui tudo é seu. Porque tudo me foi dado. Porque o homem deixou a autoridade sobre a terra passar para a mão do diabo. O mundo jaz no maligno nesse sentido. A nossa vida não. A nossa vida não. Mas a estrutura social, como as coisas funcionam, infelizmente foi entregue a Satanás. A gente pode recuperar, e Deus permite que a gente recupere muita coisa. Para o benefício nosso, do povo de Deus. Mas a gente nunca vai conseguir reverter por completo, você entende isso? Só quem pode fazer novos céus e nova terra é Cristo. O que a gente faz é remediar parte do problema para que a vida seja possível, porque a palavra de Deus fala isso. No dia que a graça de Deus for retirada, ninguém aguenta.
Porque a graça sustenta que a gente possa viver aqui nessa terra. E quando ela for retirada, não dá mais. Porque esse mundo tem uma opressão maligna. Ele falou, aí a gente te entrega, vai ser seu. Uma coisa importante, existe uma grande possibilidade de ser mentira do diabo também. Ele não ia dar coisa nenhuma. Ele podia estar mentindo. Não podia? Se ele é o pai da mentira, pode estar blefando. Só para testar o quê? O coração. E aí Jesus fala assim, não. Eu não faço questão desse tipo de poder que você tem para me dar. Como é que ele responde isso? Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Olha que coisa curiosa. Ele entende, presta atenção, que o benefício que o diabo dá é prestar culto para ele. Quer que você entenda isso. O benefício que o diabo dá é prestar culto para ele. Se você adota o benefício que ele dá, você fala assim, mas eu não estou prestando culto para ele. Para ele você está prestando. Na cabeça dele você já prestou. Deu para entender? Por isso acontece muitas vezes de as pessoas chegarem em situações de atendimento, de oração, de gabinete, né, pastoral, pastor Pedro, pastor Manuel, outros pastores, pastor Tadeu também já atendeu muito gabinete, pastor Xan, e a pessoa chegar e falar assim, poxa, mas isso que eu fiz faz 10 anos. Acontece isso? Faz 20 anos. E eu nem fiz com maldade. Eu fiz porque eu queria aquilo ali e me foi prometido que eu ia receber aquilo. Mas eu nem obedeci por completo porque eu fiquei com medo. Eu fui só até algum pedaço. Mas para o diabo não faz diferença. Porque a partir do momento que você avançou para algum benefício dele, na cabeça dele você prestou culto. Então você abriu margem para a atuação dele na sua vida. É isso que acontece. Então, para nós, vamos traduzir para a gente. O que seria isso? O diabo virar e falar assim, em vez de olhar os reinos desse mundo, que ele não pode dar para a gente, ele vira e fala assim, olha a vida que as pessoas levam. Olha as coisas legais que elas estão experimentando. Olha como as pessoas lá de fora são felizes, enchendo a cara, sem preocupação, dormindo com quem querem. Olha como a vida é boa para aqueles que não estão na igreja. Tá vendo só? Tem tudo o que desejam. Tem o carro do ano, tem a moto. Veja, primeira coisa, é mentira. Porque isso é uma ilusão, não é verdade. Se você sair daqui, você vai ver que não é verdade que todo mundo está fora da igreja está vivendo super bem. É mentira dele. Mas ele faz o quê? Ele pega um corte da realidade, ele apresenta esse corte. E qual a expectativa? Se a gente morder, a gente automaticamente passou a prestar culto. Você fala assim, mas eu só fui numa baladinha e fiquei doidão. Só fiz isso. Mas na cabeça dele, se você usou de um benefício que ele te deu, no lugar que ele te colocou, você prestou culto. Por isso que é séria a coisa. Por isso que não dá para poder brincar. Porque qualquer margem que você dá, ele se aposta daquilo como se fosse dele. E ele vai brigar e pleitear isso em nível espiritual, porque você deixou essa margem. Porque você deixou essa brecha. Então a gente não pode nunca brincar com essas coisas. Jesus não brincou com isso. Como falei, poucas ideias. Só o Senhor teu Deus adorará para estar culto. Eu não tenho conversa contigo. Nada do que você tem para me dar é bom o suficiente. E é aquele papo famoso, né? É melhor comer um pãozinho no banquete de Deus do que comer uma ceia completa com o diabo. É melhor. Aceita o que você tem e não fica iludido com a autoridade e as coisas desse mundo. Porque a comparação é uma desgraça. A comparação é o motor da infelicidade do nosso tempo. Quem não é feliz geralmente se compara muito. Geralmente, não é a única forma de ficar infeliz, mas geralmente se compara muito. A tendência, quem é professor que sabe muito bem, dos adolescentes terem senso de ansiedade, depressão, aumentou significativamente nos últimos 20 anos. Por quê? Por causa da internet. Não a internet em si, a ferramenta internet, mas os meios de comunicação midiáticos fazem você se comparar. Nós já vimos casos, já atendemos aqui, adolescente que não tinha alegria em nada, porque falou assim, eu queria ter a vida da influenciadora tal. E eu não tenho essa vida. E eu não sou igual àquela influenciadora. A comparação. Essa comparação pode atrabalhar a sua vida espiritual também, sabia? Não só do ponto de vista do que você quer, mas da forma como você adora a Deus. Uma coisa que é importante a gente entender, que a coisa mais importante desse culto é Jesus. E associado a isso, a nossa comunidade se amar. E amar Jesus em comum. Às vezes, a gente está muito preocupado com questões de ordem prática. E está preocupado em acessar o coração do outro. Não se iludam com essas coisas.
Porque se a gente for abrir a internet e comparar com outras 30, 40 igrejas, a gente vai começar a olhar e falar assim, poxa, aquela igreja tem uma equipe de louvor com mais músicos. Poxa, aquela igreja, o pregador é mais bonito que o Igor. Eu tendo a duvidar, mas é mais bonito que o pregador da minha igreja. Poxa, o templo deles tem 30 cadeiras a mais. Poxa, sabe? Aí você vai fazendo isso e daqui a pouco você acha que você não está servindo a Deus porque a tua visão de evangelho está muito baseada na comparação da experiência material de alguém. Quando, na verdade, o que você precisa colocar aqui é só o teu coração. É claro que a gente quer melhorar as coisas, estamos melhorando. Se você olha as fotos da igreja, a gente vai ver muita foto em junho de outros tempos, você vai ver como era diferente o templo. A gente tem melhorado as transmissões com o tempo também, botando coisas diferentes, novas, atualizando, estamos subindo as pregações, mudamos a iluminação, esse tom um pouco mais outback. Legal, bacana. Mas se não tivesse nada disso, nada disso, e se nós estivéssemos aqui com o nosso coração desejoso de encontrar o amado, já teria valido a pena. Já teria valido a pena. Por quê? Porque a nossa preocupação, a nossa ocupação tem que ser Cristo. E uns com os outros em comunidade, porque Jesus não morreu por uma igreja, uma noiva, que é uma pessoa. Ele morreu por uma noiva, que é uma comunidade. Então, quando eu venho aqui, eu venho para poder buscar a Deus, mas para acessar o coração do meu irmão. Eu venho para isso. Cara, deixa eu encontrar o que você precisa no seu coração e ser bênção para ele. É isso que você precisa entender. É isso que a gente vem fazer aqui. Porque, do contrário, a gente vai vir aqui e vai ficar comparando, vai publicar foto ou não, baseado nos meus amigos. Vocês vão achar minha igreja legal, vocês não vão achar. E a gente perdeu o sentido do evangelho nisso. Perdeu o sentido, a gente perde o sentido. A gente está numa dinâmica de loucura no nosso tempo, essas comparações. Eu acredito, inclusive, eu já falei isso aqui, que a vida era até um pouco melhor antes da internet estar no celular. Era um pouco melhor. Quando a internet era um lugar, tu lembra dessa época? Que saudade, né? Quando a internet era um lugar. Como assim um lugar? Pô, vamos falar na MSN, sexta-feira às 11 horas? É como se fosse uma marcação de um compromisso. Aí você entrava na internet como se fosse de fato um ambiente virtual e as pessoas falavam, era um lugar. Hoje a internet ela é onipresente. E aí a gente vive em função disso. E aí se compara e se ocupa disso. E o nosso coração vai sendo tomado pelas coisas erradas. Porque o que o diabo quer fazer é atrasar. Quando ele não pode te tirar do caminho, ele só te atrasa, pelo menos. Ele só te ocupa com muita coisa. Se você está com o coração muito ansioso, avalia se você não está excessivamente ocupado. Talvez tenha muita ocupação desnecessária. Isso é muita bagagem. Quero lembrar de uma palavra que eu falei muito tempo atrás, quando Jesus fala assim, vão de 2 em 2 nas cidades e levem o quê? Muitas malas? Não levem bagagem, porque é muita ocupação, é muita coisa. A bagagem que pode ser uma imagem para ocupações, muitas preocupações, muitas coisas nossas, carrega muito, porque eu tenho que ser super bem sucedido, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que vencer e não sei o quê. Você tem que servir a Deus, irmão. Tem que amar Jesus, isso você precisa. Você precisa chegar aqui e saber que com a nossa estrutura, Deus pode fazer grandes coisas. Porque um dia, eu tenho certeza, não estou falando a boca para fora, certeza, essa estrutura será maior. Mas Deus não será mais Deus por causa disso. Ele vai dar estrutura maior para a gente porque a gente já vai ter entendido quem Ele é para a gente. A gente vai ter entendido tanto isso que Ele sabe que a gente vai fazer bom uso dela sem achar que ela é Deus. Sem confundir Deus com as coisas que temos. Temos porque nós já o temos antes. E Ele nos dá para que a gente possa ensinar outras pessoas a amá-lo como a gente já o ama. Então vai ter um tempo que vai ter 300 cadeiras, eu tenho certeza disso. E não vai dar para ser aqui, vai ter que ser em outro lugar. Vai ter que instalar a luz em outro lugar, vai ser aqui para outro lugar. Já prepara os caminhões, vai acontecer. Isso é fato, em algum momento isso vai acontecer. Mas vai acontecer pelo motivo correto. Porque o nosso coração já está inclinado para Ele. Já está inclinado para Ele. A gente não vai ser feliz. Não quero que você olhe para o horizonte, para a alegria lá na frente. Quando acontecer isso, quem vê a alegria no horizonte não é feliz nunca. A alegria é hoje. Nós já estamos aqui. Jesus é real. A Vitória, quando começou a ministrar, ela falou, olha, esses louvores e tal. E logo no início, quando ela estava ministrando, uma coisa que eu estava pensando, falando assim, cara, a gente está cantando para um Deus que é vivo e atuante. Não, Deus, mas não é uma ideia, a gente está cantando para um Deus vivo. E eu comecei a fazer um exercício mental enquanto ela falava,
como se a gente fosse os discípulos que viu Jesus vivo e começa a cantar, porque está tão feliz, e começa a cantar, ele é o leão da tribo de Judá, Jesus. Eu estou feliz, por quê? Porque ele está ali na tua frente. Então assim, ele está corporificado com uma graça que voltou. E tu fala, que incrível! Realmente, eu achei que entendia, mas agora que eu estou entendendo. Olha só, ele está vivão, está aqui. Aí daqui a pouco ele fala, eu vou. E ele vai mesmo, ele sobe, ele voa. Imagina essa igreja se reunindo, e aí, vamos cantar, vamos, por quê? Porque ele está vivão, cara. Ele não está morto, ele não é uma ideia, ele é real. Ele está aqui. Então, quando a gente se reúne, a gente não está procurando alguma coisa, a gente já encontrou. Ele já está com a gente. Então, é isso, sabe? O significado é esse. A gente chega e fala assim, Jesus está aqui. Ele está vivão e atuante. E a mesma coisa que ele fazia antes, ele faz hoje. Ele é a mesma identidade que ele tem, a gente também tem. E ele é filho, e nós também somos através dele. Último ponto para a gente terminar. E aí, o diabo vai tentar uma terceira e última vez. E agora ele volta a focar onde? Na identidade, não é isso? Só que ele não toca nessa vez na identidade com o objetivo de gerar provisão, mas no senso de autoridade. Ele fala assim, o diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e ele disse, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito. Aqui eu já acho que foi de fato levado de alguma maneira, tá? Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para lhe guardarem. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. O diabo falou alguma coisa fora da palavra? Ele usou a Bíblia, ele usou a Escritura? Ele usou, mas ele usou de modo equivocado. Jesus colocou as coisas em seus devidos lugares e corrigiu e acabou essa história com o diabo ali, na terceira tentativa. O diabo nessa situação acabou. Olha que curioso. Às vezes, a gente vai ser criticado, vai ser aguilhoado pelo diabo no campo da identidade, mas novamente, visando a questão da autoridade. Uma coisa do tipo, se você realmente é filho de Deus, e se você realmente é usado por Deus, profetiza. Abre a boca e começa a profetizar para os outros. Tu não é filho de Deus mesmo? Profetiza. E é verdade que profetizarão em meu nome? É verdade. É verdade que Deus tem alguns profetas? É verdade. Mas olha o que ele faz. Ele coloca no seu coração a necessidade da autoridade. E aí ele te faz fazer uma coisa que você não foi chamado para fazer. Se você é filho de Deus, profetiza. Aí agora existe uma mania no meio cristão, que já se tornou uma endemia o negócio, que todo mundo fala assim, levanta a mão que eu vou profetizar. Isso não é profetizar, isso é uma palavra de vitória, amém. A profecia é nesse sentido. Mas não é profecia no sentido de ser boca literal de Deus, porque o profeta, ele não é alguém que está simplesmente transmitindo uma ideia. Ele está traduzindo a boca de Deus para um povo. E geralmente quando traduz, ou é bênção ou é juízo. Não tem muito, sabe? Jesus te acha bonitinho. Faz muita diferença isso. Ou é para corrigir e falar assim, certas coisas, não é isso? Ou então fala, aquilo que você está pedindo, eu vou te abençoar, segue firme. É uma coisa bem específica. Mas o que acontece? A gente acha que para poder ser o que a gente tem que ter sinais e maravilhas que demonstram isso. Nós precisamos mesmo de sinais e maravilhas, mas da forma correta. Senão, profetiza aí. Aí todo mundo acha que é profeta. Aí rola umas coisas curiosas, e aqui eu menciono apenas para dar exemplo. Rinha de profeta. Já viu rinha de profeta? É um profeta, viu isso? Um profeta com o outro, e um fica repreendendo o outro, que um fala que o outro é do diabo. Os dois são de Baal ali, porque ninguém está entendendo nada. É uma confusão, porque Deus não é confuso. Deus não dá prejuízo para ninguém, e Deus não faz nada confuso. Tem ninguém ali sendo usado, está todo mundo procurando ter um nome para si. Então, se você é de Deus, profetiza. Se você é realmente filho de Deus, você precisa ser reconhecido em larga escala. Essa é a melhor forma do diabo destruir a igreja local. É achar que sucesso é larga escala. Sucesso para mim é eu vir para a igreja, a minha igreja,
e as pessoas confiarem que eu não vou falar bobagem e que talvez haja algo de Deus para a vida delas através de mim. Isso para mim é sucesso. Sucesso para mim não é ter um monte de convite. Eu nunca fui questão disso. E não faço mesmo. Se tiver convite, eu vou felizão. Mas eu não vou cair na armadilha de achar que eu tenho um ministério bem sucedido quando estiver viajando às nações. Eu posso ir às nações, mas eu fui chamado para cá. Se eu for bênção para todo mundo, mesmo para minha igreja, eu não sou bênção de verdade. Então, eu fui chamado para cá. Então, às vezes a gente acha isso. Não, eu só vou ser realmente sucedido quando eu pregar nos grandes palcos. Quando eu for reconhecido. Quando o meu CD for lançado. Gente, não é. Sucesso ministerial é você entrar naquela porta e as pessoas olharem e falarem: essa pessoa faz muita diferença aqui dentro. Quando ele vem, é muito bom. Ele serve, porque ele abençoa, que ajuda, que tem uma palavra de vitória para minha vida, que canta uma coisa que mexe no meu coração, sabe? Porque me serve de um jeito tão carinhoso, bota um copinho com água de um jeito que só aquela pessoa faz. É nessa hora que a gente avalia o sucesso do nosso ministério. É nessa hora. Porque no dia que tudo acaba, e falar de morte é importante para entender sobre vida. No dia que tudo acaba, quem vai carregar o seu caixão não são as multidões que te foram ver pregar lá fora. É quem você criou vínculo real na vida. Essas são as pessoas. A família que Deus me deu é essa aqui. Eu posso pegar em vários lugares. A minha igreja é essa. Eu não tenho ilusão com relação a isso. E eu não acho que eu vou ser bem-sucedido se eu só ficar viajando. Pelo contrário. Eu acho que vai ser até um problema. Eu vou deixar de ser bênção para o povo que eu fui chamado. Eu posso viajar, mas contanto que eu saiba equilibrar com isso aqui. Se eu virar por completo, a não ser que seja uma coisa de Deus naquele momento, entendeu? Deus te levantou, você agora foi levantado para ser conferencista e vai cumprir um certo tempo. O pastor Samuel fez isso em algum sentido, né? O pastor Samuel foi músico, né? Líder de ministério de louvor. Rodou, foi para Japão, Estados Unidos, rodou cantando. Aí, em algum momento, ele não deixou de ser bênção, mas que Deus levantou ele para isso. Em algum momento, Deus falou assim: agora você vai ser pastor aqui. E você não vê ele rodando muito. Ele está o quê? Ele está lá, atuando. Então, Deus pode fazer sim. Mas veja, ele não achou que é bem sucedido só agora, ou ele era bem sucedido antes. Ele é bem sucedido se ele faz o que Deus mandou ele fazer. E você é bem sucedido se você faz o que Deus te mandou fazer. Se você preserva a tua identidade em Deus e a tua autoridade conforme Ele te deu, não como você deseja. O diabo quer mexer nisso, na identidade e no senso de poder. E é justamente isso que nós devemos preservar. E para terminarmos, no verso 13, o que acontece? Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Ele não foi, e aí foi embora e nunca mais apareceu. E foram felizes para sempre. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu? Até nova ocasião oportuna. Portanto, sejamos firmes e constantes. Porque a gente sabe que o inimigo de nossas almas, ele está ao derredor. Tal como um leão procurando a quem? Tragar. Mas o que a gente faz? Paulo já fala pra gente. A gente se submete à vontade de Deus, não é isso? A gente rejeita o inimigo e ele foge de nós. Então, quando você vencer o deserto pelo qual você pode estar passando, e eu quero falar para você que a resposta pode estar a caminho, e tenha paciência, porque a resposta está a caminho. Quando você vencer esse deserto, fique tranquilo. Deus estava contigo antes, continuará depois. Mas não baixe a guarda. Não relaxa. Não relaxa. Fala assim, agora tudo certo. E quando você relaxa, a coisa tem problema. Mantenha a guarda alta. Os olhos fixos em Deus. E no que Ele quer fazer. Amém? Fique de pé. Nós vamos orar.